Olá, muito bom estar com você mais uma vez para compartilharmos a Palavra de Deus. Estamos aí passeando pelas páginas do livro de Neemias, aprendendo lições tremendas com esse líder num processo de restauração, de reconstrução dos muros de Jerusalém e buscando fazer um paralelo com aquilo que tem acontecido nesses dias em nossa nação. Eu não sei como que você tem se sentido em relação a essas reflexões da Palavra de Deus, mas cada dia que eu abro e leio um novo capítulo do livro de Neemias, parece que eu estou lendo um capítulo desses dias da história do nosso país, daquilo que estamos vivendo. É impressionante, cremos que é uma mensagem muito atual para o nosso dia e a partir da Palavra de Deus nós podemos extrair princípios fundamentais para sabermos como nos conduzir nesse tempo. Então, se você não assistiu às mensagens, as 4 mensagens anteriores, está começando a assistir hoje, quero incentivar você a acessar lá no canal as mensagens dos dias anteriores para que você acompanhe toda essa sequência de estudo no livro de Neemias. Então, resumindo rapidamente, nós vimos que Neemias se importou de saber da situação dos sobreviventes do cativeiro. Quando ele ouve o relato da condição deles, ele reage em oração, arrependimento, confissão, quebrantamento e se dispõe a buscar a Deus, inclusive a ser resposta de oração à necessidade que ele tomou conhecimento. Depois nós vemos que então ele se coloca de uma forma pronta diante das oportunidades que surgem como resposta às orações que ele tinha feito e, enfim, ele vai para Jerusalém e quando chega ali em Jerusalém, ele inspeciona os muros, ele percebe a realidade de uma forma acurada, ele conclama o povo para a obra de restauração, ele compartilha com o povo a bondade e o favor de Deus para com ele, ele toma conhecimento de que existem inimigos da restauração e ele responde a esses inimigos declarando que Deus lhe fará bem-sucedido nesse projeto. Hoje nós vamos ali para o capítulo 3 e o capítulo 4 e começamos a estudar especificamente sobre o início da obra de restauração propriamente dita. Já no capítulo 3, no verso 1, nós vemos algo importante que a liderança espiritual deve ser exemplo, deve iniciar a obra, deve se apresentar ao muro para dar exemplo e influenciar os demais. Veja aí comigo o que diz o capítulo 3, verso 1. O sumo sacerdote Eliacibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram e até a torre de Ananeel. Veja, queridos, que no capítulo 3 fala de uma lista de pessoas de diferentes ofícios ou profissões que se engajaram nesse projeto de restauração. Mas quem encabeça a lista foi exatamente Eliacibe, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes. Eu creio que há um chamado para nós como pastores, como líderes, como liderança espiritual nessa nação, de nos posicionarmos ao longo do muro e sermos exemplo, incentivo e influência para os demais da sociedade, se apresentando para o trabalho e se envolvendo nessa obra de restauração. E nós vamos ver então que no capítulo seguinte, o capítulo 4, é quando especifica exatamente como que Neemias lidou com a oposição. Porque quando a gente se compromete, se dedica a fazer a obra de Deus, a seguir o projeto de Deus, a cumprir a vontade de Deus, sabemos que vamos enfrentar oposição e precisamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer força contrária do inimigo. Então o capítulo 4 nos ensina muito sobre isso. Nós queremos aprender também com Neemias alguns princípios nessa
nessa luta, nesse momento de restauração. E o inimigo, quando sabe que nós estamos envolvidos num projeto de Deus, fica furioso. E a primeira estratégia do inimigo, diante da sua fúria, é zombar do povo de Deus, é zombar do trabalho que o povo de Deus, é zombar da igreja. Veja o que o verso 1 do capítulo 4 diz. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Então, não é surpresa essa ridicularização. A gente viu no mês de fevereiro, durante o evento de carnaval, escolas de samba ali literalmente zombando, escolas de samba difamando, escolas de samba falando contra a igreja evangélica, falando contra o posicionamento dos cristãos. Então, uma atitude aberta de zombaria, de oposição, e a gente sabe que existe uma crescente perseguição, um pensamento de rejeição à igreja nesse país. Isso tudo é resultado de um inimigo furioso, que sabe que uma obra de restauração começou a acontecer nesse país e eles não querem ver essa obra seguir adiante, eles não querem o sucesso desse projeto. Mas qual que é a reação de Neemias diante da zombaria? Veja, está lá no versículo 4 e 5 do capítulo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Eu creio que esses inimigos eles estão provocando a ira de Deus diante de uma igreja que se levanta e se posiciona para reconstruir essa nação. Diante de homens e mulheres de Deus que estão aliançados com o Senhor, que querem valores e princípios cristãos para essa sociedade, que estão cansados de tanta corrupção, de tanto roubo, de tanta imoralidade, de tanta feitiçaria, de tantas práticas terríveis, de tanta violência, e se levanta para dizer um basta a essa situação, se posiciona em oração, se posiciona em jejum, usando as armas espirituais. O inimigo fica furioso e não quer isso. Mas nós precisamos usar essas armas como Neemias. Neemias era um homem de oração. E apesar de ser um estrategista, ele sempre buscava primeiro em oração a resposta que deveria ser dada diante de qualquer ameaça. Então, nós vemos também, aprendemos aqui uma terceira lição no nosso estudo de hoje, é que, apesar das ameaças do inimigo, é a perseverança e a dedicação ao trabalho de restauração que nos fará avançar nesse projeto. Veja aí o verso 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sabe, queridos, a dedicação e a perseverança vai nos fazer avançar e ter uma nação melhor. Dedicação e perseverança em quê? Em trabalho, em oração, em compromisso, em pregação da palavra de Deus, em compromisso com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós devemos nos dedicar e perseverar nessa obra, nesse projeto. Agora, o que acontece é que quando o inimigo vê essa obra avançando, quando o inimigo vê os muros sendo reconstruídos, as brechas sendo fechadas, ele fica mais furioso ainda, porque até então ele não acreditava que isso seria possível. Muitas vezes a gente vê essa expressão através da boca de muitas pessoas declarando: esse país vai ser sempre assim, isso nunca vai mudar, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E de repente, aquilo que era um sistema estabelecido por décadas, ou até mesmo séculos, começa a ter uma mudança. E aí o inimigo, ele passa de somente zombar para lançar e planejar ataques contra aqueles que estão empenhados nessa obra de restauração. Essa é a quarta lição que nós aprendemos hoje. Exatamente que o inimigo furioso, ele planeja ataques, ele age na surdina
e ele tenta intimidar aqueles que estão empenhados nesse projeto de restauração. Vamos ver isso, cada um desses pontos? Neemias capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E aí olha o que eles fizeram. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Como é tão atual o que está acontecendo em comparação com o que aconteceu nos dias de Neemias, porque a gente vê claramente uma articulação, um planejamento, um ajuntamento visando gerar confusão no meio daqueles que estão empenhados no crescimento, na reconstrução dessa nação. Então, os inimigos queriam atacar e causar confusão. Essa é a estratégia dele. Isso é como ele tem agido ao longo de toda a existência do ser humano. Quando o projeto de Deus, o propósito de Deus começa a ser estabelecido, ele planeja ataques para gerar confusão. E vemos também no verso 11, os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha aqui como que o inimigo age na surdina, na calada da noite, no apagar das luzes. Quando ninguém está vendo, eles estão em conluio, se articulando, se ajuntando, planejando juntos modos de se infiltrar no meio do povo que está envolvido num projeto de restauração, de reconstrução, com que objetivo? De atacar e de matar e acabar com o trabalho. Queridos, um trabalho está em andamento, uma obra está em execução, o país tem experimentado melhorias, crescimento e mudanças como nunca viu antes. Então, tudo que os inimigos querem é exatamente acabar com esse trabalho que está sendo bem feito. Porque dessa forma eles estão impedidos de continuar se beneficiando de uma exploração que por décadas, séculos tem acontecido nesse país. E vemos ainda no verso de número 12 que os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha aqui a estratégia de intimidação. Aquilo que o inimigo começa a proclamar, usar notícias, usar meios de comunicação para gerar medo, para gerar pavor, para gerar desânimo, para gerar falta de coragem nas pessoas envolvidas nesse projeto. Aqui nós tínhamos judeus, os que estavam interessados, os que seriam os maiores beneficiados na reconstrução daquele muro, daquela cidade, agora estão intimidados, estão com medo e começam a ser proclamadores de más notícias. Olha, tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã, que você não seja um profeta da notícia ruim, que você não seja o profeta do inimigo, que você não seja canal para disseminar pensamentos e falas que vão gerar desânimo, que vão gerar falta de coragem, que vão gerar medo e pavor nos outros. Nós devemos ser instrumentos de Deus para gerar fé, encorajamento, confiança, olhando para as promessas que a palavra de Deus nos diz. E qual que foi a reação de Neemias a essas ameaças, a esses planos de ataque, a essa movimentação na surdina e a essa tentativa de intimidação? Vamos ver? Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Mais uma vez nós vemos Neemias como um líder, um homem de oração, um homem que reconhecia a sua dependência de Deus, um homem que diante de cada dificuldade, um homem que diante de cada ameaça e levante,
ele se voltava para Deus e buscava forças no Senhor. Então aqui, quando ele toma conhecimento desses planos do inimigo de matar, de destruir, de parar o trabalho, ele busca o Senhor em oração. Verso 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Aqui nós vemos, além da oração, a necessidade de vigilância, de estar alerta, de estar atento, de estar cuidando do que nós falamos, cuidando do que nós fazemos, dos nossos movimentos, cuidando daquilo que está ao nosso redor. Precisamos estar vigilantes, alerta. O Senhor Jesus fala dizendo assim: vigiem e orem. Nós não podemos viver dependendo só de oração. Nós precisamos orar, a oração é muito importante, mas precisamos estar alerta, vigilantes. E Neemias fez exatamente isso. E além disso, além de orar e de pôr vigilância, nós vemos aqui que quando ele posicionou pessoas em vigilância, ele armou essas pessoas. Queridos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Nós precisamos agora, é hora de tomar posse das armas, né, de irmos para o jejum, para a oração, para a adoração, para a palavra de Deus, clamor, súplica, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a armadura. Nós estamos em guerra, é tempo de confronto e precisamos estar preparados contra essas ameaças do inimigo. Precisamos estar de posse das armas espirituais. E vai dizer também ali que a outra atitude de Neemias diante da intimidação é que ele encoraja o povo. Veja aí o que diz o verso 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias lembra o povo de que se tem alguém a quem nós devemos temer, é ao Senhor. Se tem alguém que é grande e poderoso, é o Senhor. O Senhor é grande e temível e a Ele nós devemos temer. Então, Neemias diz: não tenham medo. Não tenham medo do inimigo, não tenham medo das palavras do inimigo, não tenham medo das ameaças do inimigo. Confiem no Senhor e lutem. Confiem, orem, vigiem, estejam prontos para a luta. Luta por quem? Luta pelo povo, luta pela sua casa, luta pela sua família. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que o desdobramento que está acontecendo vai ter impacto sobre as gerações futuras, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Esse é um tempo muito sério, muito importante. Esse é um tempo crítico que nós precisamos estar posicionados ao longo desse muro, ao longo desse projeto de restauração, ao longo desse projeto de reconstrução, confiando em Deus como igreja, orando, buscando ao Senhor, nos posicionando e vendo o agir de Deus nos dando sucesso, como Neemias falou que aconteceria. Eu quero que você reflita sobre isso, que você ore sobre isso. São dias tensos que nós estamos vivendo no nosso país. Há uma luta, há uma guerra deflagrada, há uma polarização, há grupos divididos e nós como igreja, como reino de sacerdotes, conforme diz a palavra de Deus, precisamos ser os primeiros a nos engajar nesse projeto, de estarmos envolvidos na reconstrução desse país. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus te anime, que Deus te levante como um guerreiro, como intercessor, como um homem de oração, como uma mulher de oração, vigilante e pronto para a luta, porque são dias de luta que virão pela frente. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.